tema da nossa mensagem é a grande prostituta. A grande prostituta. Meus irmãos, o texto do Apocalipse ele foi escrito há mais de 2000 anos. E ele traz algumas orientações importantes para nós. Importantes especialmente para os dias que nós estamos vivendo hoje, onde no nosso país há uma efervescência política e um debate muito fervoroso, onde, infelizmente, seja de um lado ou do outro, a religião tem tomado partido. Isso é algo que nos preocupa e nos preocupa muito. Infelizmente, nós temos visto, seja direita ou esquerda, pastores, padres, líderes de outras religiões tomando partido político e fazendo com que a política esteja dentro da religião e a religião muitas vezes dentro da política. E nós vamos ver em Apocalipse capítulo 17 como isso é perigoso. Como isso é perigoso, especialmente para nós cristãos. O que nós vamos ver em Apocalipse 17 é a revelação do sistema religioso falso que desvia a atenção de Deus verdadeiro, do Deus verdadeiro, para uma adoração falsa. E esse sistema religioso falso, ele é sedutor. E nós vamos ver que esse sistema religioso falso, na revelação do Apocalipse 17, está montado na figura do anticristo. E aí, Apocalipse 17 vai revelar para nós que religião e anticristo estão lado a lado. E o anticristo, segundo as Escrituras, é a revelação de um homem futuro, a personificação de um homem no poder de Satanás, que por um pouco de tempo atrairá as nações para si e guerreará contra a igreja de Deus. A gente sabe que o espírito do anticristo atua ao longo da história. Nós vamos ver que na perspectiva de João, no seu tempo, não há dúvidas de imaginar que ele escreve Apocalipse 17 pensando no Império Romano, na grande cidade de Roma. Mas a gente percebe que essa mesma conotação, essa mesma percepção que ele tem aqui é perfeitamente aplicado àquilo que aconteceu, que acontece e que ainda irá acontecer no futuro. Portanto, nós temos que estar alertas. Nós precisamos sempre sondar o nosso próprio coração. Aonde está a nossa esperança? Qual é a nossa expectativa? Quem é aquele que nos governa? Nós precisamos sempre sondar o nosso coração. Porque se nós não prestarmos atenção, talvez colocaremos pessoas para governar a nossa vida, o nosso coração, no lugar de Deus. Criaremos esperanças em pessoas, governantes, que tomarão a nossa devoção, que tomarão o lugar de adoração. E se isto acontecer, nós estaremos dando lugar ao espírito do anticristo. Portanto, o texto do Apocalipse 17 é um texto relevante, importante, oportuno para meditarmos nesse tempo. Eu quero então convidar os irmãos a abrir a Bíblia e nós vamos fazer a leitura do capítulo 17, diz assim a palavra do Senhor. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha,
Eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre as águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pérolas preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: por que você está admirado? Eu explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, quem tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, entretanto virá. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram. Um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é, é o 8º rei. É um dos 7 e caminha para a perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Guerrearão contra o cordeiro, mas o cordeiro os vencerá, pois o Senhor dos senhores é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Então o anjo me disse: as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. A besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta, e eles a levarão à ruína e a deixarão nua. Comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Que o Senhor abençoe nosso coração, à luz de sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra mais uma vez fale aos nossos corações. Ó Pai, nos oriente, nos edifique. Ó Deus, nos prepare, nos capacite para lidar, ó Deus, com essas questões, ó Deus, que estão à nossa volta. Ó Deus, nos ajuda a saber ter sabedoria, ó Deus, diante do mundo, diante das circunstâncias, diante do nosso tempo. Ó Deus, que o nosso coração esteja cativo ao Senhor, que o nosso coração seja apenas para o teu louvor e a tua adoração. Que em ti, ó Pai, esteja a nossa esperança e que possamos confiar que tu és soberano e governa sobre todas as coisas e nada do que acontece fora dos teus propósitos. Ó Deus, por favor, nos ajude a confiar em ti, a olhar além das circunstâncias, a olhar além da sociedade, olhar além dos governos, além da política,
que o nosso olhar esteja no Senhor e aquilo que o Senhor há de fazer no tempo e na história. O Senhor está cuidando de todas as coisas. A tua palavra, o Apocalipse, foi revelada para nós, para que nós pudéssemos receber esta palavra e crer nesta verdade. Por favor, Deus, então nos ajude a descansar em Ti. É o que nós pedimos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos iniciando a 6ª sessão paralela do Apocalipse, que vai do capítulo 17 ao capítulo 19. Mais uma vez veremos que ela culmina com a volta de Cristo, com a segunda vinda de Cristo. Nós estamos vendo isso e esta informação eu tenho repetido aos irmãos. O livro do Apocalipse é um livro de cenas. São cenas paralelas que contam a história desde a primeira vinda de Cristo até a volta de Jesus. Nós estamos observando que quando o livro se aproxima do fim, mais intenso essa revelação fica, mais detalhes nós recebemos, especialmente das coisas que irão acontecer próximo da volta de Jesus. Então, nós podemos encarar o capítulo 17 ao capítulo 19 também nesta cena paralela, onde as coisas vêm acontecendo ao longo da história e elas culminarão com a volta de Cristo Jesus. Nessa sessão, há uma forte ênfase dada à Grande Babilônia. Isso porque esse foi um tema fundamental para a Igreja de Cristo. A Grande Babilônia, ou a Grande Prostituta, ou a Grande Meretriz, é um símbolo do sistema religioso sem Deus, das religiões falsas que engana, que entorpece as nações. Então, nesse texto, quando a gente olha para esta mulher, para esta meretriz, para esta prostituta, ou para a Babilônia, nós precisamos entender que isso é uma linguagem simbólica que tenta mostrar para nós, é um símbolo dessa falsa religião sem Deus. O livro do Apocalipse vai mostrar para nós que há 5 inimigos contra Cristo. O dragão, que é Satanás, o anticristo, que é essa pessoa que virá no fim, o falso profeta, a grande prostituta / Babilônia, e os homens que são marcados pela besta e que perseguem a igreja de Cristo. Esse quadro a gente viu do capítulo 12 ao capítulo 14. Agora nós vamos ver a queda desses inimigos em ordem decrescente. No capítulo 17, vemos a história da grande meretriz. No capítulo 18, a sua queda completa. E no capítulo 19, nós veremos Cristo triunfando sobre todos os seus inimigos em sua segunda vinda. Então, o capítulo 17 vai nos apontar aqui a descrição dessa grande prostituta e também vai nos trazer mais detalhes a respeito da pessoa do anticristo. Então, meus irmãos, nós olharemos primeiro para esta mulher, para esta grande prostituta, para este símbolo aqui, para depois olhar para o símbolo da besta. E a gente vai ver que nós podemos tirar muito proveito e muitos ensinamentos a respeito desses símbolos. Eu quero então chamar a atenção dos irmãos para a grande prostituta. Essa grande prostituta, o verso 1 vai dizer para nós que ela será julgada. Veja o Apocalipse 17, verso 1. O texto diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Então a primeira informação que a gente recebe sobre esta grande prostituta é que ela será julgada. Nós precisamos lembrar que as 7 taças da ira de Deus foram reveladas e Deus então está aqui demonstrando a sua justiça contra os inimigos de Deus. Então João é chamado para ver que esse sistema religioso sem Deus também sofrerá o seu juízo, também será julgado. Então a primeira coisa importante que a gente precisa entender é que a Bíblia mostra para nós que nem todas as religiões
adoram o verdadeiro Deus. Isso é algo importante. A Bíblia vai mostrar para nós que só existe um único caminho para Deus, Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia vai mostrar para nós que existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. 1 Timóteo capítulo 2 vai mostrar isso para nós. O texto de Atos vai dizer para nós que só existe um único nome dado debaixo dos céus para que o homem seja salvo, o nome de Jesus Cristo. Portanto, apenas por meio de Cristo é que nós somos salvos, segundo as Escrituras. Portanto, esta ideia que muitas vezes nós temos, que ela é uma ideia até bonita, ela é até aceitável do ponto de vista social, politicamente correta, de que todas as religiões fazem o bem, não é assim que as Escrituras olham para as religiões. As Escrituras olham para as religiões como uma grande prostituta. Porque para as Escrituras só existe uma noiva. E a Bíblia diz que esta noiva do noivo Cristo se chama igreja. Portanto, na perspectiva bíblica, Cristo casa-se com a noiva. E aquela que não é noiva, a Bíblia chama de prostituta. Portanto, na perspectiva de Deus e na revelação da Bíblia, não é possível Cristo ter mais de uma noiva. Ele não se relaciona com prostitutas. Portanto, só existe uma única religião verdadeira, Cristo, e uma única noiva, a igreja. A Bíblia chama aquilo que está... A Bíblia chama qualquer sistema religioso de grande prostituta. E esta grande prostituta que serve para seduzir os homens, seduzir as nações, será julgada, terá o seu próprio juízo. Muito bem, essa é a primeira afirmação, informação importante que o versículo 1 traz para nós. Mas o versículo 2 vai dizer para nós que a grande prostituta se prostitui com os reis da terra e os habitantes se embriagam com ela. Veja, o verso 2 vai dizer assim: com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com vinho da sua prostituição. Há um detalhe aqui importante, veja, no final do verso 1, o texto diz que esta grande prostituta está sentada sobre muitas águas. E a gente pode perguntar, o que significa isso? Está sentada sobre muitas águas. O verso 15 do mesmo capítulo nos responde. O verso 15 diz assim: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, qual é a cena que João está vendo? João está vendo esse sistema religioso sem Deus ser um sistema que conduz a humanidade a uma adoração falsa, e esse sistema está não em uma nação, não em uma nação apenas, mas em nações, em línguas, em todos os lugares. Por quê? Porque esse sistema religioso é um sistema que leva os governantes à prostituição e embriagam as nações e as pessoas destas nações. É o que o verso 2 diz. O verso 2 diz, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagam com o vinho da sua prostituição. Veja, meus irmãos, a religião prostituída está presente em todos os povos. Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta as suas sinagogas. Onde Deus tem uma igreja verdadeira, Satanás levanta lugares para culto falso. A Babilônia não é apenas uma cultura sem Deus, mas também uma cultura contra Cristo. Por isso ela está sentada no anticristo.
ela sempre entra em conflito com os seguidores do Cordeiro. Então, a ideia é que esse sistema religioso não é apenas, veja, e é importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala de sistema religioso, a gente não está falando apenas em lugares de adoração, de culto, de ritos, de outras religiões, no sentido convencional da coisa que a gente pensa, né? Existem tantas, milhares de religiões pelo mundo, mas não é apenas isso. O que nós estamos dizendo é todo o sistema que leva o ser humano a adorar qualquer outra coisa no lugar de Deus. Porque se tem algo que a gente precisa entender, que todo ser humano é um adorador. Todo homem foi criado para adoração. O homem foi criado com o propósito de glorificar o seu Criador. Mas a Bíblia vai dizer para nós, em Romanos capítulo 1, que um homem caído trocou a glória do Deus verdadeiro, a adoração ao Deus verdadeiro, para fazer culto às coisas criadas. Então, todo homem é um adorador, mesmo que ele não tenha religião. Pode ser que ele adore a ciência, pode ser que ele adore a razão, pode ser que ele adore a filosofia, pode ser que ele adore a cultura, pode ser que ele adore coisas e seres criados, pode ser que ele adore a natureza. Portanto, todo homem, em sua essência, ele presta culto a alguma coisa. E todo sistema que prega uma vida sem ser uma vida em adoração ao Criador é um sistema religioso e falso. Portanto, esse sistema está impregnado na cultura, em todas as gerações, em todas as línguas, em todas as nações. O diabo sempre tentou imitar a Deus. Assim é que temos o contraste, veja, entre a noiva e a meretriz, a cidade santa e a grande Babilônia. A noiva fala da igreja verdadeira, a meretriz fala da religião falsa. A Babilônia fala da cidade do mundo, a Nova Jerusalém, da cidade de Deus. Duas figuras que representam a mesma coisa, a mulher e a cidade. Ambas as figuras representam a falsa religião, a falsa igreja, a falsa mediação entre Deus e os homens. A grande Babilônia não é apenas uma cidade, mas também é a grande prostituta. E a grande prostituta é conhecida por sua sedução. A igreja falsa, ou a religião falsa, sempre se uniu aos reis e governos mundanos numa relação devassa. O Estado sempre procurou se unir à religião para conseguir os seus propósitos. Essa meretriz não se prostitui apenas com os reis, mas dá a beber do vinho da sua devassidão a todos os habitantes da terra. E ela é uma religião popular. Ela atrai as multidões. O cuidado que a gente precisa ter, e a gente precisa sempre olhar para a história. Todas as vezes que governos se juntaram com religião, a coisa não prestou. A coisa não prestou. Todas as vezes que governos tentaram se aproveitar da religião para conseguir os seus propósitos, não deu certo. Não deu certo. Por isso, a posição da igreja, ela precisa ser de isenção. E alguém pode chamar de muro isso. Li um pôster esses dias de um pastor conhecido dizendo o seguinte: você precisa escolher um lado, porque se você não tomar partido, você já escolheu o lado da esquerda. Li um pôster esses dias. Ele dizendo isso. Mas o papel da igreja é exatamente esse, isenção. A igreja precisa ser treinada e capacitada para viver debaixo de governos totalitários, debaixo de governos que perseguem a igreja, e precisa saber viver e aproveitar a liberdade religiosa
e as liberdades e garantias que nós temos em países que ainda mantêm essa liberdade. A igreja precisa ser treinada e preparada para não colocar a sua esperança em uma coisa e nem outra. Porque a bem da verdade é que nós não sabemos viver nenhuma coisa e nem outra. O nosso contexto social brasileiro e o contexto da igreja brasileira é uma igreja que não sabe viver na liberdade religiosa. Não sabe viver. A prova é esse culto vazio. A prova de que nós não sabemos viver em liberdade religiosa é esse culto vazio. Essa é uma prova. E eu não preciso falar muito sobre isso. Porque quanto menos nós temos, mais desejamos ter. Quanto mais distante as coisas estão de nós, mais saudade nós temos. E quanto mais nós temos, pouco nós aproveitamos. Sabe por quê? Porque as coisas vão se tornando comuns. Vir a quinta, eu tenho outra quinta para vir. Vir na igreja domingo, eu tenho outro domingo para vir. Eu posso não ler a Bíblia hoje, mas amanhã a Bíblia vai estar disponível para mim na minha casa. A gente não sabe viver em liberdade religiosa. Porque a nossa liberdade para a gente nos afasta de Deus. Quanto mais livre nós somos, mais nós deixamos o nosso coração se envolver com a cultura, com o entretenimento, com o conforto, com as idolatrias do nosso coração, que nos leva para longe de Deus. Aí eu te pergunto, você acha que isso não é a grande prostituta? Que nos seduz a colocar outras coisas no lugar de Deus? Eu não estou dizendo que a gente precisa de um governo totalitário para que a gente seja igreja. Deus me livre. Nós precisamos lutar por liberdade. Como cidadãos, devemos lutar por liberdade. Mas a impressão que dá, muitas vezes, é que a igreja luta por liberdade, mas não para viver sua liberdade para Deus. Essa é a impressão que dá. Que a gente não quer mais liberdade, ou quer que mantenha a liberdade, para que a gente desfrute do ir e vir para fazer discípulo, para viver em adoração ao Senhor, para nos dedicarmos à comunhão, para estarmos juntos, para buscarmos ao Senhor, para aprendermos mais da palavra. A impressão que dá é que não é isso que a gente está dizendo. Então, a gente precisa ter cuidado quando a gente junta religião com governo. Veja, meus irmãos, eu acredito que como cidadão, todos nós temos o direito de lutar por aquilo que a gente acredita. Então, por exemplo, se os irmãos acharem por bem ir a qualquer tipo de manifestação, é uma responsabilidade que cada um tem consigo mesmo como cidadão. Mas o que eu acho é que a igreja não pode se envolver nessas coisas. Então, se alguém for a qualquer tipo de manifestação, se foi na do dia 7, se vai no do dia 12, vai representando o seu próprio CPF. Ninguém tem a bandeira da igreja. Ninguém representa a igreja local e muito menos a igreja de Cristo na terra. Ninguém. Porque se nós acharmos que a igreja de Cristo está se envolvendo e colocando seu coração na esperança deste mundo, em governante deste mundo, o que nós conseguimos enxergar à luz de Apocalipse capítulo 17 é que nós fomos seduzidos pela grande prostituta que está assentada
não apenas sobre os governantes da terra, mas está sentada no colo da besta, e a gente vai ver isso em seguida. Portanto, nós devemos ter cuidado como nós nos comportamos como igreja de Jesus. Mas ainda, a grande prostituta está intimamente ligada com o anticristo. O verso 3 diz isso. Então um anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O texto diz então que o anjo leva no espírito. Então um anjo me levou no espírito para o deserto. Então João está dizendo que um anjo leva João para o deserto e ali ele vê uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja que aqui o que João está vendo é a mesma besta já revelada no capítulo 13. Ele está vendo agora esta mulher sentada sobre a besta. E esta besta, ela tinha nomes de blasfêmias, porque uma das características do anticristo é a blasfêmia contra Deus. Ele está vendo então o sistema religioso, essa prostituta, sentada na figura do anticristo. Veja como a gente tem que ter cuidado. Veja como é perigoso unirmos religião com governos. Muito bem, se a gente continuar o texto vai dizer que a grande prostituta é a mãe de todas as coisas repugnantes da terra. O verso 4 ao verso 5 diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Aqui a gente vê então João vendo esta mulher vestida de forma luxuosa, pomposa, forma rica. Era uma prostituta que não era apenas sedutora do ponto de vista da sedução, mas da aparência. Ela atraía os seus olhares. A grande meretriz, ela é conhecida então por sua riqueza. Suas vestes são de escarlate, está adornada de ouro e pérolas preciosas e pérolas. Ela segura um cálice de ouro. A religião prostituída, o mundo, faz ostentação de sua riqueza, de seu luxo. A meretriz é atraente e repulsiva ao mesmo tempo. Debaixo de suas vestes de púrpura, esconde as suas abominações repulsivas. Ela aparenta ser coisa boa, mas por dentro ela é trapo de imundícia. Ela chama atenção por sua beleza por fora, mas por dentro ela é repugnante. Quantas e quantas igrejas têm essa imagem hoje? Quantas e quantas igrejas ostentam luxo, pompa, riqueza e atrai os olhares de uma multidão que buscam estas coisas, que atrai uma multidão querendo melhorar de vida, que atrai uma multidão querendo mais prosperidade, querendo melhores condições, querendo mais dinheiro, melhor emprego, melhor condição para a família. Quantas e quantas igrejas atraem pessoas assim? São pomposas, são vestidas de roupas caras, mas por dentro escondem suas abominações, suas práticas repugnantes. Quantos escândalos nós
acompanhamos ao longo da história da igreja, oferecendo melhor condição de vida para as pessoas, mas apenas desejando aproveitar das pessoas. Quantas igrejas? Quantas igrejas que oferecem prosperidade, mas só os líderes são ricos? Os bispos, os apóstolos têm mansões, sítios, fazendas, helicópteros, aviões e até canal de TV. E enriqueceram à custa de vender um sonho, ou de vender a bênção, ou de vender a promessa de Deus. O sistema religioso, ele aparenta-se de coisa boa, mas no fundo ele é repugnante. No fundo é a abominação. Veja que esse sistema não impõe limites. As heresias, o liberalismo, o sincretismo são expressões dessa grande meretriz que seduz os homens a viverem na impiedade e na devassidão. O copo é de ouro, mas no interior do copo tem devassidão. O que significa? As revistas pornográficas, o luxo, a fama, o poder mundano, as concupiscências da carne. Os governos anticristãos não destroem todos os edifícios da igreja, mas mudam alguns deles em lugares de diversão mundana. O mundo, ao mesmo tempo que seduz os ímpios, e a gente vai ver isso no verso 6, eles também perseguem a igreja. O sistema religioso, ele atrai, mas ao mesmo tempo ele persegue. Ele atrai, mas ele devora. Ele atrai, mas ele mata. O verso 6 diz isso. Vi que a mulher estava embriagada e com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Então a gente aprende aqui que a grande prostituta, ela também é violenta contra a igreja, contra a verdadeira igreja. A meretriz que vive no luxo tem duas armas: sedução e perseguição. Ela seduz, mas também mata. Ela atrai, mas também destrói. Ela está embriagada, não de vinho, mas do sangue dos santos e dos mártires. Essa falsa religião é aquela que se vira contra a própria igreja. E aqui está o medo que eu tenho quando a igreja também, a gente tem que ter dois cuidados, né? A igreja luta por liberdade e aí confunde-se com o Estado, com o governo. Mas ao mesmo tempo eu vejo que do outro lado, os irmãos que são mais progressistas, vamos dizer assim, olham para isso e condenam, e julgam, e tacam pedra. Mas na verdade, não porque eles consideram que a igreja deveria ser isenta, mas é porque na cabeça deles ser isento é ser do lado deles. É isso que a gente vê na mídia o tempo todo. A mídia deixou de ser imparcial há muito tempo. Há muito tempo. Democrático é ser e pensar do mesmo jeito que eu penso. Se não é como eu penso, é antidemocrático. Quando democracia significa exatamente pensarmos opostos. A pluralidade de pensamentos. Então, ser democrático é apenas ser o que eu penso. Se eu penso diferente do que o outro pensa, isso é antidemocrático. E aí, a gente vê pelo outro lado, de um lado, parece que muitos colocam a esperança não no Messias vindouro, mas o Messias de carne e osso, cheio de pecado. Aí, por outro lado, aqueles que tacam pedra
vivem uma expectativa do Estado, da volta, por exemplo, de um presidente que já foi e que já foi condenado por corrupção, que se enriqueceu às custas do povo e que ficou milionário. E parece que a gente esquece dessas coisas. Que a gente olha para aquilo que aconteceu, não é que a justiça disse você é inocente. A justiça julgou que o processo não deveria prosseguir por outras coisas, não porque ele era inocente. Houve dinheiro que foi devolvido, a gente esquece disso. Milhões de dinheiro que o tesoureiro do partido, que o líder do governo, que o ministro do governo devolveu. Mas será que a gente esquece disso? Que houve de fato corrupção. E aí, por um lado, eu vejo uma igreja com a esperança no Messias terreno. E do outro lado, uma igreja na esperança do ladrão corrupto. Não é possível. Não é possível. Não é razoável. Não é bíblico. Para pensar as pautas de que um governo progressista acredita num Estado grande, que determina o que se deve, o que não deve. A gente está vendo isso hoje. O Supremo Tribunal Federal determinando o que se pode ou não pode dizer. O que se pode ou não pode postar. A gente não vive num país livre. Então é livre até para dizer o que a gente não concorda. E o que a gente tem visto é uma tentativa de cercear as liberdades. E por quem? Pelo Estado. E aí a gente vai colocar no poder alguém que acredita nessas coisas, que acha que o Estado tem que ser grande, e que as bandeiras, os princípios, os valores são a favor do aborto, do feminismo, do casamento homossexual. Então perceba, meus irmãos, que se a nossa esperança está em governante humano, a gente está perdido. 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 A gente precisa olhar para as Escrituras. A gente precisa voltar para as Escrituras, para que as Escrituras possam nos trazer luz e nos nortear como cidadãos. Porque embora estejamos na terra, nós pertencemos ao reino de Cristo. O texto ainda vai dizer, e eu quero continuar, porque eu quero ver se eu termino no horário. O texto ainda diz para nós que essa meretriz era Roma nos dias de João. Apocalipse capítulo 17, verso 18 vai dizer: a mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. João, então, está dizendo para a igreja daquele tempo: essa mulher que você está vendo é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. E no contexto de João, essa grande cidade não poderia ser outra do que Roma. E o que acontecia em Roma, meus irmãos? Era corrupção, era perseguição, era devassidão, era imoralidade. Sabe por que o cristianismo incomoda tanto até hoje? Incomodou tanto naquele contexto do século I? Porque a moral romana era terrível. Você sabia que um senador poderia ter a mulher que ele quisesse, mesmo contra um senador romano,
poderia ter a mulher que ele quisesse, mesmo contra a vontade dela. Você sabia que em Roma, os casos de homens que se aproveitavam de outros no exército era enorme? De centuriões, de generais que se aproveitavam dos soldados. A homossexualidade era algo terrível em Roma. A mulher era desprezada. O poder, a ganância, a corrupção era algo que tomava a sociedade daquele tempo. Aí chega o cristianismo e diz: marido, você tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. Aí chega o cristianismo e diz: homossexualidade é pecado. Aí chega o cristianismo e diz: o casamento precisa ser até que a morte separe. Aí chega o cristianismo e diz: ame teu próximo como a ti mesmo. Aí chega o cristianismo e diz: todos os deuses são falsos, só existe um único Deus, vivo e verdadeiro, e só a Ele nós nos prostramos e o adoramos. E muitos dos nossos irmãos foram para a fogueira, para as arenas e para as cruzes daquele tempo, porque não abriram mão do seu Deus. É nesse contexto que João escreve para dizer: olha, o sistema religioso vai martirizar, vai perseguir. Mas João traz esperança quando ele diz no verso 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Ainda, João traz esperança quando diz no verso 17 que Deus é soberano, pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordarem, dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpra as palavras de Deus. João traz o conforto para a igreja, mostrando para a igreja: espera aí, o mundo pode lutar contra a igreja, mas no fim o Cordeiro vencerá. Espera aí, o mundo não está no controle da história, quem está no controle da história é o Deus soberano. João não escreve nesse contexto para dizer para a igreja de Roma, que já era milhares: se levante contra o governo, se rebele contra o governo. Não, não é essa a mensagem que Apocalipse traz. A mensagem que Apocalipse traz não é a mensagem para que a igreja se levantasse contra o governo corrupto e perseguidor. A mensagem do Apocalipse para a igreja é: se mantenha firme e seja fiel. Porque mesmo que você perca a sua vida aqui, você estará com o Senhor na eternidade. E no final das contas, no fim, o Cordeiro vencerá. Não era: se levantem contra o Estado, mas era: sejam fiéis ao seu rei, porque o seu rei não é Nero, não é Domiciano, não é Lula, não é Bolsonaro. O seu rei é Jesus Cristo. Cristo é o seu rei. Mas ainda o texto vai descrever não apenas a mulher, mas vai trazer para nós mais detalhes sobre a besta. E o verso 7 a 17 vai trazer isso para nós. Nós vamos então olhar para esse texto de forma rápida. A primeira coisa importante é que essa descrição da besta é a mesma besta, não é uma outra besta, mas é a mesma besta do capítulo 13. A besta que emergiu do mar.
Essa besta, a gente viu que ela recebeu o trono do dragão, seu poder e autoridade. Essa besta é temida e ninguém é considerado capaz de enfrentá-la. Essa besta recebe a adoração de pessoas de todos os povos e nações. Essa besta é um sistema de governo anticristão. E não apenas isso, é uma pessoa. A besta é uma expressão de todo governo anticristão que persegue a igreja ao longo dos séculos e será um homem escatológico que receberá o poder do dragão para governar em breve tempo. Esse texto ainda vai trazer alguns outros detalhes. O primeiro, o anticristo sempre atuou na história da igreja. Ele atuou no passado, atua no presente e voltará a atuar no futuro. Isso é algo importante. Embora o texto escatológico aponte para um anticristo no fim, mas o espírito do anticristo sempre atuou na história. Isso fica claro no verso 8. O texto diz que a besta que você viu era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Então o texto mostra que a besta era e virá. Agora não é, mas virá. Essa linguagem de João é para dar uma indicação que isto vai acontecer ao longo da história da igreja. A igreja passará por estas coisas ao longo da história. Portanto, o anticristo sempre atuou na história da igreja. Ele atuou no passado, o Espírito atua já e voltará a atuar no futuro. É importante a gente entender isso. A besta foi a personificação dos grandes impérios do passado. Já não é porque esses impérios caíram. Está para emergir, um pouco antes da segunda vinda, o anticristo, e ele se levantará para caminhar para a destruição. É nesse sentido que esse texto traz para nós. E aí, o verso 8 ainda diz que os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos nos livros da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Gente, olha que informação importante. O texto está dizendo que é só aqueles que não são filhos de Deus é que ficarão impressionados com a besta. O texto é claro em dizer que, veja, os habitantes da terra, ou seja, todos que vivem na terra, quem são esses? Aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida desde a criação do mundo. São esses que ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. O texto está dizendo para nós que os filhos de Deus não admirarão a besta, não se encantarão com ela. Os filhos de Deus não serão enganados por ela. Só aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. E olha como é que Deus é tão tremendo. O texto diz que os nossos nomes foram escritos desde a criação do mundo. No livro da vida, desde a criação do mundo. Veja, nós não seremos enganados pela besta. Então não se preocupem com a besta. Se preocupem em conhecer a Deus, em ser fiel a Deus, em conhecer a palavra de Deus, em viver como filho de Deus. Porque os filhos de Deus não serão enganados. Mas ainda o texto vai dizer que o anticristo atua em governos e impérios mundiais. Do verso 9 a 11 diz assim: aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. São também 7 reis, 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. A besta que era e agora não é o 8º rei
é um dos 7 e caminha para a perdição. Veja, João olha para o anticristo e vê nele também 7 reis, ou 7 reinos mundiais anticristãos. Se a gente olhar para o longo da história, já se levantaram muitos reinos anticristãos. Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Império Romano. Fica faltando o reino do anticristo. Por isso o texto usa essa linguagem de já é, não é e será. 5 reinos caíram. O texto diz, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, vai durar pouco tempo. Ou seja, João está vivendo no contexto do Império Romano. 5 já caíram. Um, ele está vivendo. E o outro ainda virá. Os 5 primeiros impérios caíram. Agora João vê o Império Romano, mas o reino do anticristo escatológico ainda não chegou. E quando chegar, vai durar pouco tempo. Então João está vendo que o anticristo atua em governos impérios mundiais. Mas ainda, ele vai dizer no verso 12 e 13, que o anticristo receberá apoio, poder e autoridade de governos humanos. O verso 12 e 13 diz assim, os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas que por uma hora receberão com a besta autoridade como reis. Eles têm um único propósito e darão seu poder e a sua autoridade à besta. Veja, João está vendo que esses 10 chifres aqui é um símbolo de 10 reis, de reinos que estão no mundo, que darão suporte para o levantamento do anticristo, para se levantar contra Cristo e a sua igreja. Então, o que ele está vendo é que o anticristo não surge do nada, mas haverá apoio, vai haver, eu posso dizer, governos, ou aqueles que tinham pouca autoridade passarão a ter autoridade e darão essa autoridade ao anticristo. E ainda, João vai ver que no verso 14, o anticristo guerreará contra a igreja, contra Cristo, mas no fim será destruído. Verso 14, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. O verso 14 mostra então que o anticristo se volta contra Cristo, mas o Cordeiro vencerá. Pois o Cordeiro é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis. Por mais que haja uma pessoa poderosa no mundo, esta pessoa ainda é menos poderosa do que aquele que tem todo o poder. Pode existir um rei no mundo, mas há ainda aquele que é o Rei dos reis. Pode existir senhores no mundo, mas há aquele que é o Senhor dos senhores. Portanto, no final, o Cordeiro vence, e ele não vence sozinho. Aqueles que são os seus chamados, os seus escolhidos e fiéis, vencerão com ele. Que lindo isso aqui. Veja, aqueles que foram chamados. E por que foram chamados? Porque eles também são os escolhidos. E como eles sabem que são escolhidos? Porque eles são os fiéis. Quem vence com Cristo? Os que foram chamados. E por que foram chamados? Porque eles são os escolhidos. E como sabem que são escolhidos? Porque eles são fiéis. Portanto, aqueles que são fiéis sabem que são escolhidos. E eles foram chamados. Lindo isso aqui. Mas ainda o texto vai dizer que o anticristo se voltará contra a falsa religião. Verso 16. A besta, os 10 chifres que você viu, odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo.
Isso aqui para mim é gravíssimo, esse último verso. Veja o que o verso está dizendo. Apocalipse capítulo 17 mostra que o sistema religioso falso está lado a lado com o anticristo. Lado a lado com o poder, com o governo. Mas o verso 16 vai dizer que depois esse governo se volta contra a falsa religião. Isso é gravíssimo. E às vezes a gente não pensa nisso. Vocês acham que um governo, seja ele qual for, seja de direita ou de esquerda, ele vai ser fiel à igreja como o fiel à religião, como muitas religiões são fiéis a esses homens? Absolutamente que não. Tem muita gente que briga, mata, xinga, não fala mais com os outros, defende cegamente o seu representante, o seu governador, o seu presidente. Eu te pergunto, será que esta mesma devoção que você tem para com eles têm para com você? Claro que não. Na primeira oportunidade, eles nos engolirão. Na primeira oportunidade. A igreja só não é derrotada, não é por causa da igreja, é por causa de Cristo. Mas a falsa religião não tem Cristo. Então, muitas vezes a gente empresta confiança, a gente empresta credibilidade, a gente luta por eles. E o que o texto vai dizer é que na primeira oportunidade eles se voltam contra nós. Eles se voltam contra nós. Portanto, cuidado com quem você tem prestado a sua devoção. Permita que seu coração seja apenas um lugar para devoção, para exaltação e para adoração de Deus. Apenas de Deus. O texto diz então que a besta se volta contra a meretriz para destruí-la. Ou seja, no final das contas, o mundo vai destruir a si mesmo. O reino de Satanás vai estar dividido contra si mesmo e não vai prevalecer. Muito bem. No final das contas, como eu disse, a gente sabe que isso tudo está debaixo do governo e da soberania de Deus. E o verso 17 deixa isso de forma muito clara. Pois Deus pôs no coração deles o desejo de realizar o propósito que ele tem, levando-os a concordar e dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, o próprio Deus deu a eles o desejo de fazer essas coisas para que então pudesse cumprir as palavras de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Eu quero encerrar então, meus irmãos, apenas com algumas aplicações finais. A primeira, a falsa religião não é apenas reuniões, ritos e cultos falsos, mas toda forma de sedução que tenta nos atrair para a idolatria. A falsa religião não é apenas reuniões, ritos e cultos falsos, mas toda forma de sedução que tenta nos atrair para a idolatria. Mas, em segundo lugar, não permita que seu coração gere falsas esperanças em pessoas humanas. Lembre-se, o anticristo será uma pessoa.
Em terceiro, nossa esperança precisa ser apenas Cristo. Quarto lugar, apesar de todo o mal que podemos sofrer e encarar neste mundo, o fim será vitorioso. E por último, Deus soberanamente está cuidando de nós e de todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Paz e graça a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Senhor, nós te agradecemos por mais uma quinta-feira na tua casa. Nós te louvamos, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pelos irmãos que vieram ao culto louvar o teu nome. Muito obrigado, Deus, aos irmãos que vieram para ouvir a tua palavra. Que a tua palavra abra os nossos olhos. Que a tua palavra penetre o nosso coração. Que a tua palavra, Deus, remova de nós um entendimento errado. Só a tua palavra pode fazer isso, Deus. Por favor, ó Deus, a tua palavra é verdade. E apenas ela. Que todos nós, que eu, meus irmãos, possamos estar submissa à tua palavra, Senhor. Quebra os ídolos do nosso coração. Abre os nossos olhos para entender, para ver, além deste mundo, além dos problemas que nos cercam, e nos faça compreender que nosso reino não é daqui. Que a nossa esperança é Cristo. Não é governo A, não é governo B, não é ideologia A, não é ideologia B. A nossa cidade não é a Babilônia. A nossa cidade é a Nova Jerusalém. Nos faça, ó Deus, enxergar esta verdade. Enquanto estivermos nesse mundo, ó Pai, nos oriente a ser bons cidadãos, a respeitar o nosso próximo, a amar até aqueles que pensam diferente de nós. Enquanto estivermos nesse mundo, ó Deus, nos ilumine para exercer a cidadania para a glória do teu nome. Seja nos expressando socialmente, seja participando socialmente, seja votando, e façamos tudo isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado. Que a tua palavra, os teus princípios, os teus estatutos, os teus mandamentos possam nortear a nossa vida, para que nós possamos fazer a nossa parte. Não porque isso vai ser algo que voltará para nós, porque pode ser que não volte, ó Deus. E mesmo que não volte ao nosso favor, que a gente faça o certo, não porque vai dar certo, mas porque queremos agradar o Senhor. Nos prepare, ó Deus, como igreja, para viver em toda e qualquer situação, seja na prosperidade, seja na escassez, seja na liberdade religiosa ou na perseguição, seja podendo, ó Deus, realizar culto ou não, que o nosso coração seja cativo ao Senhor, e antes de obedecer a qualquer homem, possamos obedecer a Ti, ó Deus. Nos prepare para isso, ó Pai. Que o Teu nome seja glorificado em nós e na Tua igreja, na igreja brasileira, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai. Amém e amém.